Olhando agora para o terreno e com a ajuda de mapas, Vitali, vamos olhar precisamente para aquilo que tem acontecido nas últimas horas, nos últimos dias, e começarmos com este mapa, onde vemos ataques americanos e israelitas, mas também os ataques iranianos. É verdade, Bruna. Neste mapa nós estamos a olhar para uma das frentes, ou uma das dimensões geográficas desta guerra, que é o Golfo Pérsico. E aqui nós vemos ataques americano-israelitas, sobretudo americanos. Aliás, há uma divisão. Israel tem estado operacionalmente muito mais ativo no norte do Irão. Esta faixa iraniana, portanto, estes pontos todos azul, têm sido alvos, sobretudo americanos. Não invalida que os israelitas também têm estado a atacá-los, nada disso. Mas estou a falar em termos gerais, também para os nossos telespectadores poderem posicionar em relação ao que está a acontecer no terreno. Portanto, denotamos que os ataques americanos nos últimos dias sobre a faixa sul, sobre a costa iraniana, têm incidido muito na capacidade que o Irão tem em projetar forças para o Golfo Pérsico. Porquê? Porque depois, a vermelho, nós vemos os ataques iranianos sobre o Golfo Pérsico. Foram atingidos vários navios mercantes, navios civis que transportavam petróleo e outras mercadorias, e esses navios fizeram com que os seguros de navegação disparassem e em outros casos até fossem mesmo cancelados e, portanto, fizeram parar operacionalmente o Estreito de Hormuz e todo o Golfo Pérsico para o trânsito naval, para o trânsito marítimo, civil e militar, não, civil apenas, no caso. Como resposta a isso, os Estados Unidos mobilizaram esforços e meios para bombardear e destruir metodicamente as potenciais localidades de onde, ou a partir das quais, o Irão projeta essa capacidade de destruição. E é, aliás, nesse tipo de missões que entram os tais drones MK9. Porque eles fazem uma patrulha constante sobre o espaço aéreo e logo que encontram um alvo potencial, por exemplo, logo que encontram um caminhão lançador de mísseis, é imediatamente sinalizada a estrutura de comando do CENTCOM, que envia depois um sinal para as suas forças de artilharia ou de míssil ou a força aérea ou até as forças navais, dependendo do baseamento dos mísseis, que lançam uma rajada de mísseis, drones e outro tipo de munições contra esse alvo, esteja ele em movimento ou não. Tudo isso depois funciona como um sistema ou sistema de sistemas, como hoje já se começa a falar em termos de doutrina militar. Portanto, esta é uma das dimensões geográficas mais importantes da guerra. Porquê? O Irão quer projetar a sua força para o Golfo Pérsico para continuar a impedir a navegação e, portanto, condicionar os preços nos mercados globais e, desta forma, pressionar a administração de Donald Trump a cessar as operações. E os Estados Unidos, por outro lado, estão a resistir a essa pressão, tentando destruir as capacidades iranianas para que o Irão não consiga executar essa sua estratégia. É este o teatro de operações neste momento e a guerra envolve-se quase toda à volta disto. Por outro lado, Israel declarou que terminou a fase da desmilitarização iraniana e fala-se agora que as IDF estão a preparar já uma segunda fase desta guerra. É verdade, as Forças Armadas israelitas, as Forças de Defesa de Israel, definiram que acabaram a fase da desmilitarização. Vamos colocar isso entre parênteses, porque só os israelitas percebem o que está por detrás da desmilitarização, pois eles é que foram os que colocaram os objetivos operacionais. Nós percebemos que o Irão não está totalmente desmilitarizado, até porque está a conseguir continuar a impor as suas condições de navegação no Estreito de Hormuz. Mas este mapa mostra-nos os grandes alvos, potenciais grandes alvos israelitas no Irão. E nós estamos a falar do setor energético e industrial iraniano. Temos, portanto, a verde ali a par do território iraniano, que mostra os depósitos de gás natural que estão em território iraniano e também os gasodutos que transitam por todo o território iraniano e depois também fazem ligações para fora do território iraniano para o Irão poder exportar aqueles hidrocarbonetos que explora. A vermelho, por outro lado, nós vemos o petróleo, as jazigas de petróleo e também os oleodutos que estão dispersos, toda a estrutura dos oleodutos está dispersa pelo território iraniano. E percebemos que há aqui uma ligação, sobretudo no que toca aos oleodutos, que é a ligação entre Teherão, a capital iraniana, que está ali no centro, destacado o nome da cidade, mais a norte, ligeiramente, muito perto do Mar Cáspio,
e vemos um conjunto de oleodutos que seguem diretamente para sul, e quase em linha reta, e que vão até ao Golfo Pérsico, à costa iraniana. O que é que Israel pretende fazer com isto? Desvincular o hinterland iraniano com a sua costa. O que é o hinterland? É a área que a costa serve. Portanto, quando nós temos uma zona portuária, essa zona portuária serve ou escoa, digamos assim, os produtos que são produzidos numa área industrial. Portanto, quando falamos do Porto de Leixões, ele serve toda a região norte de Portugal, que produz todo o tipo de bens e que eles são escoados. Uns são exportados através do porto, outros são importados. E essa zona interior que um porto serve chama-se de hinterland. E o que está aqui a acontecer é justamente isso. Israel vai procurar economicamente condicionar o Irão. Ora, isso é uma etapa de escalada. E, portanto, nós vamos eventualmente perceber como é que ela vai ser percebida pelo Irão e interpretada pelo Irão e qual é que vai ser a resposta iraniana. Nós já temos alguns pontos de referência no que toca a isso, e aliás acho que podemos ver depois no próximo mapa que eu aqui trago, que são as potenciais respostas iranianas e os sinais que o Irão tem demonstrado. E são os ataques iranianos sobre a região do Golfo Pérsico. O Instituto para o Estudo da Guerra fez já um apanhado muito curto dos últimos ataques, nos últimos dias. Aliás, nos últimos dias não, durante o dia de ontem e um pouco de hoje, e nós vimos que em Israel foi atacada uma zona industrial de produção de petroquímicos, portanto de petróleo e também de outros produtos químicos. Aliás, até uma empresa chinesa foi visada nesse ataque iraniano sobre o Israel. E também no Bahrein é atacada uma zona uma instalação de dessalinização de águas do mar e outras indústrias relacionadas com o setor da energia. Portanto, o Irão já está a demonstrar que está a percepcionar esta ameaça vinda de Israel e está a passar, digamos, a mensagem de que vai atacar de forma evidente todos estes alvos em todo o território do Golfo Pérsico. Portanto, nós aqui podemos seguir uma escalada nesta direção. E esta escalada já está a ser, digamos, levada a cabo por Israel, ou por iniciativa israelita, porque o Irão está a reagir ao que Tel Aviv impõe estrategicamente no terreno. Ora, esta escalada é perigosa, muito mais perigosa, porque, mais uma vez, sobre tudo o que nós temos, volta-se a impactar no setor energético, volta-se a impactar no setor industrial, e impacta sobretudo numa potencial crise humanitária na região do Golfo Pérsico. Essa é a cartada que o Irão ainda não jogou, mas que eventualmente vai jogar e já notificou que tem intenção de o fazer caso o Irão sinta que o precisa de fazer. Lá está, também temos esta ambiguidade estratégica e retórica vinda do Irão. Eu estou a falar das estações de dessalinização. Se elas começam a ser destruídas, nós temos muitos milhões de pessoas que perdem completo acesso à água potável, e na região do Médio Oriente, onde não há muitos rios, onde não há muito acesso a essa água, temos problemas muito graves. Sim. Há pouco já começamos a falar destes drones norte-americanos que vão aterrar na base das Lajes dos Açores, os MK9, que já há bocadinho já falaste das características que tinham. São aqui uma parte fundamental desta nova fase do conflito? São uma parte fundamental de todo o conflito. Nós temos aqui, comparado com dois militares norte-americanos, estamos a perceber que são verdadeiras aeronaves. Não são nada se compara com os drones que nós vemos, aliás, na Ucrânia. Aliás, os maiores drones que a Ucrânia operaciona são os Bayraktar, são muito mais pequenos que estes MK9 Reaper. Os Estados Unidos têm um que ainda é maior, que é o Predator, que é um drone com uma envergadura muito maior. Este aqui tem uma envergadura de asas de 20 a 24 metros, portanto estamos a falar quase já de uma aeronave. Eu não vou ficar imerso nas questões técnicas, até porque nós há pouco já falámos sobre elas. Nós estamos a falar de uma peça fundamental e que é demonstrativa de que os Estados Unidos estão dispostos a escalar esta guerra. Os Estados Unidos já perderam alguns drones neste conflito. Os números não são certos,
Os valores máximos, e parecem também um pouco inflacionados, chegam aos 11 drones. Os valores mais, pelo menos aqueles que são comprováveis, falam-nos de 4. Estamos a falar de uma peça que custa 50 milhões de dólares, portanto, é muito dinheiro, é muito potencial estratégico, mas também cada drone destes que é abatido por uma defesa aérea é uma aeronave pilotada por um soldado que não é abatida, portanto é uma vida humana que é salva. O que é fundamental neste ponto é o seu desdobramento nos Açores. Uma questão muito óbvia, por causa da curvatura da Terra, o sistema de satélites que operam estes drones não vai desde os Estados Unidos até o Irão. Portanto, os Açores também têm um papel central, mesmo que eles não tenham que aterrar e reabastecer nos Açores, como utilizam a base das Lajes como base logística, eles exigem que haja um desdobramento tecnológico. Portanto, a própria base das Lajes oferece aos Estados Unidos, os Estados Unidos lá construíram, uma capacidade tecnológica e sistemas de informação que permitem fazer a comunicação em direto entre o operador, onde quer que ele esteja, e o drone, onde quer que ele também esteja. Portanto, obviamente que a base das Lajes tem um aspecto fundamental não só enquanto estrutura física, mas também enquanto estrutura cibernética no esforço de guerra dos Estados Unidos. É importante nós referirmos também, e talvez para terminar, Bruna, o papel que Portugal tem nisto. Obviamente que Portugal acaba por aceitar que os drones ou quaisquer sistemas aéreos dos Estados Unidos transitem pela base das Lajes, está a abrir a porta e acaba por permitir, mesmo não concordando, permitir que estas forças acabem depois por ir para a guerra. Digamos que uma leitura muito clássica do direito internacional colocaria Portugal como co-beligerante. Tal como é o Reino Unido, porque permite a utilização das suas bases aéreas, não só as bases aéreas nas Ilhas Britânicas, como também agora Diego Garcia e outras no Médio Oriente, para a utilização das Forças Armadas Americanas, mas isto vem num cálculo estratégico português. O nosso acordo de cooperação, onde está estipulada a utilização por parte dos Estados Unidos da base das Lajes, que aliás a base das Lajes não é americana, ela é portuguesa com um comandante português, é um coronel da Força Aérea que está a comandar aquela base aérea, portanto ela é portuguesa, é território nacional soberano. O acordo estipula a possível utilização por parte dos Estados Unidos de partes, de hangares dessa base e de outros sistemas críticos que lá se citou. Ora, Portugal faz um cálculo que extrapola completamente a administração de Donald Trump. Nós não concordamos com as opções políticas e estratégicas da administração de Donald Trump, certo? Certo, não há problema nenhum nisso. Mas nós temos um aliado que são os Estados Unidos. E hoje, em concordância com o próprio papel diplomático com toda a Europa, o que a Europa está a fazer, em conjunto com Portugal, é mostrar aos Estados Unidos que utilizem a base das Lajes, porque isso faz parte do vosso esforço de guerra e porque o preço diplomático na relação futura entre a Europa e os Estados Unidos, na qual nós ainda apostamos, em boa verdade, a bem ou a mal, depende também dessa utilização, está em causa. Ao mesmo tempo que países europeus no conjunto permitem que os Estados Unidos utilizem a base das Lajes, da mão de Portugal, porque Portugal é soberano nessa base, a Espanha corta o acesso ao espaço aéreo. Hoje Pedro Sánchez cortou completamente o acesso ao espaço aéreo. Portanto, estes drones, quando forem sair da base das Lajes em direção à Jordânia, vão ter que dar ali uma volta pelo Mediterrâneo e não vão poder entrar no espaço aéreo espanhol. É um incómodo. Agora, se Portugal proibisse a utilização da base das Lajes, estaria no direito de o fazer? Estaria. Mas o impacto político, até com uma futura administração dos Estados Unidos, qualquer a fosse, é muito maior. E depois há outro ponto. Donald Trump está a culpar os países da NATO, os aliados europeus, de que não ajudam. Bom, isso não é verdade. Ajudam. E temos a prova disso. Hoje ou amanhã, os MK9 vão aterrar na base das Lajes. Portanto, esse argumento, apesar de tudo, também é rebatido e acaba por ser mais uma mentira que Donald Trump está a dizer. E eu acho que nesse aspecto, Portugal e toda a Europa, porque estas decisões diplomáticas portuguesas não são tomadas por iniciativa própria, são sempre coordenadas com os parceiros e é natural, não é porque Portugal é um país muito pequeno ou insignificante, nada disso, é naturalmente feita em coordenação com os parceiros estratégicos, mostra uma postura de prudência, elevada prudência da Europa. Hoje não concordamos com a administração americana, amanhã podemos vir a concordar com outra administração americana, mas o impacto da relação perdura. E se houve estragos nesta relação, nós também saímos de consciência limpa que eles foram causados do outro lado do Atlântico
e não deste lado. E isso é muito importante quando falamos de prazos longos, que não são propriamente os prazos nos quais vive Donald Trump. Claro, e falando aqui ainda de drones, faz também sentido vermos que o Hezbollah, por exemplo, tem apostado muito na tecnologia. É verdade. O avanço israelita, nós já há dias estivemos a ver no mapa também, o avanço israelita sobre o Líbano, um avanço bastante prudente, e ele tem encontrado a utilização mais alargada de drones do Hezbollah. Estamos a falar de drones mais ou menos pequenos, com uma envergadura de 1,6 metros, 2 metros, quase 3 metros, portanto não são drones muito grandes, mas têm sido eles os principais abusadores, digamos assim, do espaço aéreo israelita. Contra estes drones, o que é que sucede? A famosa cúpula de ferro israelita acaba por ser não só um pouco ineficiente, como ineficiente financeiramente, ou seja, estrategicamente. Israel acaba por ter de usar mísseis que custam centenas de milhares de dólares contra peças que custam 20, 30 mil dólares, e por essas razões acaba por se criar uma descoordenação estratégica e até financeira no custo-benefício, digamos, da guerra. Isso faz parte, mas quando nós estamos a falar da massa, ela acaba por causar danos. E são esses drones os culpados por se estarem a causar muitos danos no norte de Israel e por se obrigar estrategicamente Israel a envolver-se na guerra. E essa obrigação estratégica israelita de se envolver na guerra levou a uma outra inovação no terreno. Nós temos aqui uma fotografia de um militar do Hezbollah que está a segurar um drone FPV. Estamos a falar de um drone FPV de grande porte que tem ali 2 granadas presas. O avanço israelita é feito de acordo com, digamos, os manuais mais recentes que Israel tem, portanto, que já são hoje, no plano militar operacional ucraniano, considerados atualizados, que é um avanço de forças terrestres apoiadas por blindados. O que é que isto cria? Cria uma condição em que um drone destes consegue destruir um blindado. E os israelitas hoje já têm sentido na sua pele a destruição constante dos seus blindados. Os Merkava, que eram carros de combate extremamente bem construídos para lidar com a ameaça dos rockets do Hamas e do Hezbollah, hoje estão a lidar com uma ameaça para a qual não foram construídos. São os drones que lançam essas granadas anti-tanque, ou são drones kamikaze, portanto são lançados e vão contra os tanques. São as táticas que hoje se vêem no campo de guerra da Ucrânia e que o Hezbollah está a explorar com grande facilidade. Diga-se de passagem de onde é que o Hezbollah aprende essas táticas. Do Irão, que por sua vez também as aprende da Rússia. Portanto, se o Hezbollah hoje aplica essas táticas de combate contra as forças israelitas, certamente que os Estados Unidos, estou mais próximo de dizer quando acabarem por iniciar uma operação terrestre em território iraniano, seja nas ilhas ou em território continental iraniano, também vão enfrentar este tipo de ameaça, e aí as coisas podem ficar muito complicadas para os Estados Unidos, tal como estão a ser para Israel. Muito bem, Vitaly Venislawski, obrigada por esta análise e as explicações, e uma boa noite. Obrigado, Joana.